Olá, aqui é o professor João Cláudio Rufino, seja muito bem-vindo à nossa terceira e última aula do nosso evento Chamados para Pregar. E durante essa semana de aulas, eu vou te mostrar como interpretar a Bíblia Católica de uma forma correta para que você possa pregar com autoridade e sabedoria, transmitindo os verdadeiros ensinamentos da Sagrada Escritura para a vida das pessoas. E eu vou te mostrar aqui um passo a passo de como você pode montar um roteiro de pregação inspiradora, uma pregação que impacte realmente a vida das pessoas e as aproxime mais de Deus. E finalmente, você vai estar preparado para poder vencer toda a timidez e todo o nervosismo na hora de pregar. Mesmo para você que está agora iniciando o seu ministério, ou para você que já é pregador há algum tempo, mas sente de alguma forma que as suas pregações não têm tocado tanto o coração das pessoas, te causando frustração com isso. Ou também, até mesmo para você que nunca pregou, mas sente a necessidade de aprender a falar de Deus para as pessoas, aquelas que estão ao seu redor, e buscar o conhecimento. É importante para que você faça isso da melhor forma possível. Então você vai descobrir aqui comigo a importância de ter uma pregação verdadeiramente bíblica, que seja capaz de transmitir exatamente aquilo que a Bíblia traz como registro da revelação divina. E você vai entender que Deus, Ele deseja te usar para você pregar sua palavra, a palavra que Ele tem para as pessoas. Mas isso é responsabilidade sua, buscar esse conhecimento e esse aprofundamento das Sagradas Escrituras, para que assim Ele possa te usar de uma maneira impactante e poderosa. Hoje é o dia que Deus escolheu para te preparar para pregar a palavra dele para todo o mundo e atender o seu chamado para pregar. Hoje é a última aula dessa semana de estudos bíblicos e eu só tenho, gente, a agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele tem me concedido. Nesses dias, eu estou mostrando para você uma metodologia simples para você conseguir interpretar o texto bíblico de forma correta e também, claro, conseguir montar uma pregação que transmita exatamente a mensagem que Deus traz a partir daquele texto. E esse é o mesmo método que eu venho ensinando ao longo de vários anos para milhares de nós, pregadores católicos de todo o Brasil e fora também pelo mundo. Pessoas comuns, muitas vezes com pouco estudo, com as mais variadas idades e também do mais novo até para aqueles que já têm mais tempo de experiência na pregação. Mas tendo a orientação certa, todas essas pessoas conseguem fazer pregações realmente que impactam, que inspiram e que muitas vezes superam algumas das pregações de pregadores de renome que nós vemos por aí. E tudo isso sem precisar imitar a pregação dos outros, fazendo uma pregação única, com inspiração do próprio Espírito Santo de Deus. E eu estou muito feliz pela repercussão maravilhosa que o nosso evento Chamados para Pregar vem tendo. E eu pude ver homens e mulheres, gente, de todas as idades, de vários lugares do Brasil, de outros países aqui conosco, realmente dispostos a se dedicar e aprofundar de verdade o seu estudo dentro da palavra de Deus. Eu pude contemplar nesses dias uma nova geração de pregadores que são verdadeiramente, olha aí, chamados para pregar e que querem fazer a diferença na vida das pessoas. Foram milhares de pessoas participando, centenas e centenas de comentários de pessoas que realmente estão comprometidas com a verdade bíblica. Eu e toda a minha equipe, nós realmente estamos fazendo o nosso máximo para responder a todas as pessoas, mas a quantidade de comentários que vocês deixaram aqui
é muito grande e isso torna a nossa tarefa realmente bastante difícil. Mas nós estamos dando o nosso melhor para responder a todos da melhor maneira possível. Bom, e na primeira aula eu contei um pouco do meu testemunho de vida e de como foi a minha trajetória até chegar onde eu estou agora. E eu falei também dos principais erros que nós, pregadores, muitas vezes cometemos quando não temos conhecimento na hora de pregar. E você entendeu também qual é a sua real responsabilidade como pregador. Na segunda aula, eu fui te mostrando os fundamentos da pregação bíblica e a importância de uma pregação que seja verdadeiramente bíblica para os nossos tempos atuais. E você aprendeu os diferentes tipos de pregação, entendeu por que é tão importante você ter a Bíblia como a sua maior fonte de inspiração para você montar suas pregações. Eu expliquei para você o que é exegese bíblica, a hermenêutica, a homilética e como você pode aplicar tudo isso, todos esses conceitos e ferramentas na hora da sua pregação. E se você ainda não assistiu a alguma dessas aulas, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Pausa o vídeo agora, vá aqui embaixo, ó, na navegação, assista todas essas aulas que elas vão ficar por pouco tempo para você. Por quê? Porque se você ainda não as assistiu, a sua compreensão dessa aula vai ficar prejudicada. Então, para você ter uma compreensão melhor, clica aqui e vai até lá. E eu preciso ressaltar de novo, essas aulas vão ficar disponíveis apenas por um tempo limitado. Então, não deixa isso para depois. Aproveita esses dias para você se dedicar a esse estudo da palavra de Deus, porque eu tenho absoluta certeza que esse conhecimento vai te proporcionar um crescimento inimaginável na sua fé e no seu ministério também. Então, assiste lá e depois volta para cá, beleza? Sem dúvidas, um dos maiores obstáculos que um pregador realmente enfrenta ali na hora de pregar é a timidez e o nervosismo. Muitas pessoas, inclusive, deixam de atender o chamado do seu ministério de pregação por causa da timidez. E talvez você seja uma dessas pessoas que só de pensar em estar ali na frente pregando já sente aquele frio na barriga, começa a tremer, começa a ficar nervoso, suar frio, ou até mesmo para você que tem mais facilidade de falar em público, como saber se aquilo que você está pregando realmente está correto? Também tem essa realidade. E gente, por esse exato motivo que uma das coisas mais importantes que o pregador deve fazer para se preparar para pregar é montar um bom roteiro para sua pregação. Meu irmão e minha irmã, presta muita atenção nisso. Nada vai substituir a unção do Espírito Santo. Nada. A inspiração das nossas pregações vem de Deus. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Deus só vai te usar na medida das suas capacidades. Quanto mais você se preparar, quanto mais você se dedicar para pregar a palavra de Deus, mais Deus vai te usar. Conseguir montar esse roteiro para sua pregação é, portanto, gente, essencial para que você tenha mais confiança na hora de pregar, para que você consiga transmitir a verdadeira mensagem de Deus para as pessoas naquele momento. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora, como você monta um roteiro de pregação bíblica. Qual é o primeiro passo para que você possa fazer uma pregação bíblica? Anote aí. É escolher um texto. É escolher uma unidade textual. Uma unidade textual é um texto que tem começo, tem meio e tem fim. Beleza? Então anota isso. Ah, professor, por que é que você está falando isso? Porque, gente, muitas pregações acabam fazendo o seguinte: pegam várias passagens, colocam todas estas passagens juntas, fazem uma
bagunça. Eu vou chamar assim em português bem claro com você. E aí começam a falar coisas que na realidade, não tem fundamentação. Então, para se fazer uma boa pregação, eu sempre digo, o menos é mais. Escolha uma passagem. Existe depois a técnica de você fazer a relação dessa passagem com outras passagens da Escritura. Mas para isso tem técnica. Mas você deve partir de um texto bíblico. Ok? Um texto que tem começo, meio e fim. Evite você pegar, por exemplo, apenas um versículo. Porque muitas vezes esse versículo pode ser interpretado de maneira errada quando você o tira do seu contexto. Tá claro o que eu estou dizendo? Então escolha uma unidade textual. Começo, meio e fim. Ok? Para recortar essa unidade textual, existe técnica. A técnica dentro da exegese se chama delimitação textual. Existem elementos que mostram onde uma passagem começa e onde essa passagem termina. Ok? Isso é a delimitação textual. Hoje aqui, eu vou trazer diretamente já uma passagem delimitada, para que a gente possa aplicar algumas ferramentas dentro dela e assim a gente preparar o nosso roteiro e ouvir aqui a pregação bíblica, ok? Então vamos lá. Qual é a passagem que eu vou utilizar ao longo aqui, tá, do nosso momento formativo? Tá aí, gente. Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Agora, o que acontece com boa parte dos nossos pregadores, pessoal? Simplesmente pegam a passagem, fazem uma leitura muito rasa e já fazem a pergunta: o que esse texto quer dizer nos dias atuais? Isso é um problema, ok? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque se corre um risco muito grande. Muito, muito grande mesmo, tá? De se fazer uma leitura equivocada. Então vamos lá. Peguem aí então Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Tá, professor, eu peguei. O que eu preciso fazer? Gente, comece com uma leitura pormenorizada, uma leitura muito atenta do texto. Esse é o ponto aqui. Você deve fazer uma leitura atenta. Parece bobeira, mas não é. Nós vamos fazer essa leitura atenta agora juntos, tá? E como biblista eu vou te mostrando aqui os detalhes para os quais o seu olhar, a sua atenção deve se voltar, ok? Então vamos ao texto. Por favor, pegue aí comigo Oséias, capítulo 4, versículo de 1 a 10. Gente, aqui eu vou usar a Bíblia Ave Maria. Por que, professor, que você vai usar a Bíblia Ave Maria? Vou usar a Bíblia Ave Maria porque ela é a mais popular, ela está mais presente no dia a dia das nossas comunidades, tá? Então eu vou usá-la aqui, até porque para você poder acompanhar, muitas vezes, tá? O que vai acontecer é que você vai acompanhar numa Bíblia Ave Maria. Então eu quero facilitar a tua vida aqui. Aqui nós temos o seguinte: ouvir a palavra do Senhor, filhos de Israel. Então nós temos aqui o verbo ouvir. Esse verbo ouvir é uma ordem. Quem deve ouvir?
os filhos de Israel. Ok? Então, aqui o oráculo do profeta Oséias tem a sua abertura com uma ordem para os filhos de Israel ouvirem a palavra do Senhor. Aí então, ele começa a explicar por que eles devem ouvir essa palavra. Porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. Opa! Vamos lá! Então aqui nós temos porque o Senhor está em litígio com os habitantes da terra. O que é litígio? Litígio é julgamento. Anote essa informação. A imagem que o profeta está usando é uma imagem de um julgamento. Agora, por que está acontecendo esse julgamento? O texto começa a delimitar. Não há sinceridade nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Uau! Então, o litígio está colocado por conta de todo esse conjunto de obras que estão sendo realizadas pelos filhos de Israel. Eles não têm mais sinceridade, eles não têm bondade, eles não têm conhecimento de Deus, eles juram falso, eles vivem tudo isso. Então aqui nós temos um texto muito forte colocado, tá? Olha o que está acontecendo na sociedade deles naquele momento. Agora, o texto, ele continua. Por isso que todo o erro que eles estão cometendo aqui. Por isso, a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Uau! Aqui ele está falando das consequências dos erros cometidos por esse povo. Então, aqui nós temos um bloco de consequência desses erros. Olha que interessante isso. E aí o texto continua. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo, nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Opa! Neste momento, há uma guinada da direção dessas palavras, que em primeiro lugar foram dirigidas ao povo todo de Israel, mas neste momento Deus se dirige ao sacerdote. Então aqui, este eu que eu destaquei, este eu é Deus. E Deus faz o quê? Ele censura. Censura a quem? Ele censura o sacerdote. Então, neste momento, Deus vai começar a puxar a orelha do sacerdote. Olha o que Deus fala. Tu, quem é esse tu? O sacerdote. O que vai acontecer com ele?
tropeçarás em pleno dia. Assim como o profeta durante a noite, eu te farei perecer. Esse T aqui é o sacerdote e esse eu, nós estamos aqui acompanhando, é Deus. Então, o que o sacerdote vai experimentar? Ele vai tropeçar e ele vai perecer. Uau! Meu Deus! Deus está falando ao sacerdote da época. Você vai perecer. Você vai tropeçar. Aqui, Deus começa a explicar por que ele vai fazer isso contra o sacerdote. Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento. Uou! Meu Deus! Olha só o que Deus está falando. Sabe o que está acontecendo com o meu povo? Ele não tem conhecimento. Agora, por que ele não tem conhecimento? Por teres rejeitado a instrução. Quem aqui rejeita a instrução? Quem rejeita a instrução é o sacerdote. Deus está falando com o sacerdote. E o sacerdote rejeitou a instrução. E aí Deus então vai dizer: te excluirei do meu sacerdócio. Olha a consequência. Te excluirei do meu sacerdócio. E o sacerdote fez o quê? Se esqueceu da lei de Deus. Agora, Deus, ele é duro com o sacerdote. Deus diz: eu me esquecerei dos teus filhos. Uau! Que palavra forte Deus está dirigindo agora ao sacerdote. Deus vai se esquecer dos filhos deles. Nossa, professor, os sacerdotes tinham filhos? Sim, eles tinham filhos. Tá? Eles tinham filhos. Por que aqui é importante essa informação? Porque o sacerdote, ele era, pessoal, hereditário. Era passado de pai para filho. Tá claro isso? E agora olha só a continuidade. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram contra mim. Quem é esse que se multiplica e mais peca? Os sacerdotes, que têm filhos, multiplicam o número de sacerdotes e, portanto, pecam mais contra Deus. O texto diz: transformaram em infâmia o que era a sua glória. O que era a glória do sacerdote nesse caso aqui? Era justamente ter mais filhos para a perpetuação daquilo que era o sacerdócio em Israel. E aí então o texto fala: eles, quem são eles? Os sacerdotes. Se nutrem do pecado do meu povo. São ávidos de suas iniquidades. Agora, olha o que Deus fala. O sacerdote será tratado como povo. Meu Deus, que forte isso. O sacerdote será tratado como povo. Olha o que Deus está falando. Quem é esse o? O sacerdote, castigarei pelo seu comportamento. Irei tratá-lo segundo as suas obras. Uau! Olha aí. O que eles vão viver? Comerão, mas não hão de saciar-se. Irão se prostituir, mas não hão de multiplicar-se. E por quê? Porque eles abandonaram
o culto do Senhor. Uau, pessoal, olha só. Então aqui nós estamos vendo que Deus chama os filhos de Israel para um julgamento, fala por que esse julgamento está ocorrendo, qual é a consequência dos pecados que estão sendo cometidos, e aqui ele está acusando quem é o culpado de tudo isso estar ocorrendo. Nesse caso, o sacerdote daquele tempo. E por quê? Porque esse sacerdote rejeitou a instrução, ou seja, não instrui o povo, e por isso o povo está perdido pela falta do conhecimento. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai, neste momento, trazer aqui uma consequência pelas ações do sacerdote. Tá claro aqui? Então, o que nós acabamos de fazer com essa passagem? Nós acabamos de fazer uma leitura atenta, percebendo quem aparece no texto: Deus, os filhos de Israel, o sacerdote. Nós percebemos o movimento do texto. Quem fala para quem? Quem diz algo para quem? E o que fala a este que está ouvindo? Qual é o conteúdo do seu pronunciamento, da sua fala? Percebe? Esse é o jogo de uma leitura atenta. Acabou por aí? Não. O que você deve fazer agora? Você pega a passagem que você está estudando, pega a passagem e começa a estruturar essa passagem. Começa a estruturar essa passagem nos seus blocos. Você, além de estruturar essa passagem nos seus blocos, você deve também, escute bem isso, dar títulos a cada bloco da passagem. Mas eu já trouxe pronto aqui para você, tá? Aquilo que seria a estrutura básica dos blocos dessa passagem, do fluxo de ideia que está colocado. E aí eu vou usar o fundo branco aqui para que fique ainda mais claro para você, tá bom? Então dá uma olhada aí, por favor. Dá uma olhada aí, por favor, tá? E eu quero que você observe, tá? Essa tela. Olha como eu estruturei, tá? Olha como é que eu estruturei o texto. Aqui, num primeiro momento, eu coloco, não é? Eu coloco aqui o versículo 1. E dentro do versículo 1 nós temos a ordem que é dada, o ouvir a palavra de Deus, o destinatário e o porquê. Tá vendo aí? Beleza? E aí todo o porquê vai aparecer colocado nesse conjunto. Tá? Aí nós vamos observar que há uma continuidade desse porquê no versículo 2. Ok? Então nós temos aqui o texto trazendo por que Deus chama estes filhos de Israel ao litígio. Eu já falei, litígio é julgamento, tá? Deixa eu melhorar aqui as coisas, ó. Então, o porquê está colocado aqui, tá? Melhorei aqui assim, pronto. Aí nós temos, pessoal, olha só que interessante. Nós temos as
consequências. Então, por isso, é a consequência. O que está acontecendo na Terra? Tá? Ó, aqui estão as consequências. Beleza? Ok. Aí a gente continua o texto. Nesse momento, o texto vai se referir ao sacerdote e ele vai ser entendido como o culpado, tá? Ele vai ser compreendido como o culpado. E a partir dessa culpabilização do sacerdote, nós teremos aqui quais são as consequências que esse sacerdote vai sofrer, tá? Nesse bloco todinho aqui. Então as consequências estão colocadas nesse bloco todinho aqui, tá? E aqui a ação do sacerdote ainda enfatizada do que é essa atitude deles que também é trazida aqui, ó. Né? Eles se esqueceram da lei de Deus. E aqui também. Tá? Então a gente está observando o texto geral, devagar e sempre. Tá bom? Vamos lá. Na continuidade, nós temos então mais consequências do que vai acontecer com o sacerdote. E o porquê isso está acontecendo, tá? Então aqui, vocês percebem o seguinte, pessoal. Eu não fiz nada além de simplesmente organizar o texto em blocos, tá? E cada bloco desse está organizado de uma tal maneira que eu consigo observar melhor a mensagem dele. Agora, o que eu devo fazer? Presta atenção. Olha o que eu devo fazer. Eu devo, nesse momento, colocar títulos em cada parte dessa estrutura. Tá? Título em cada parte dessa estrutura. Então, perceba, tá bom? Nesse momento, o que eu vou fazer? Olha o movimento que eu vou fazer, ó. Olha só. Olha só. Eu estou dando títulos e percebam que o título não necessariamente está colocado dentro apenas de um versículo todo, mas às vezes o versículo ele pode ser dividido no meio, compondo um bloco com parte do versículo posterior. Tá? Essa é uma dica extremamente importante. Beleza? Então, neste momento, é fundamental que você entenda isso. Então vamos dar uma olhada nos títulos. Olha só, os títulos, eles devem refletir as partes do texto. Eu não posso colocar um título da minha cabeça, um título que eu acho, tá? Eu tenho que fazer uma titulação que faça sentido com o conteúdo do texto. O primeiro título é a convocação para o julgamento, o litígio. Então eu coloco aqui, por quê?
porque Deus chama os filhos de Israel a ouvir a sua palavra e expõe que ele está em litígio com os habitantes da terra. Pronto. Então, nesse sentido, o título é Convocação para o Litígio. Depois, os motivos para esse litígio. Então, os motivos desse julgamento estão em parte do versículo 1 e no versículo 2. Olha que interessante isso. Tá claro aqui? Tá? Neste sentido, o texto vai trazer num terceiro bloco, dentro do versículo 3, uma expressão que vai trazer a noção de consequência. Olha só, nesse caso aqui, as consequências do pecado do povo. Então aqui ele vai expor essas consequências. Tá claro? Isso é o que você deve fazer para estudar a passagem minimamente, a fim de fazer com que você extraia do texto o seu conteúdo verdadeiro. Tá bom? Então não dá para dentro do processo de fazer uma pregação, você fazer tudo isso com pressa. Tem que estudar o texto e tem que ter as ferramentas certas. O grande problema, gente, é que as pessoas não têm essas ferramentas. Eu estou falando isso como professor dessas ferramentas. Tá bom? As pessoas não entendem. Elas abrem a Bíblia. O que tem que fazer? Elas só faz uma leitura lá rápida. Aí no grupo de liturgia o que acontece é, já sai alguém querendo explicar a passagem. Calma! Vai devagar, tá bom? Vai devagar. Estuda o texto primeiro. Aí vamos continuar. Nós temos no versículo 4 a culpabilização do sacerdote por tudo isso. Então é um momento em que o Senhor fala que ninguém pode acusar o povo, nem repreendê-lo, mas quem é censurado é o sacerdote. Aí então o texto vai trazer um bloco de castigos que serão dados a esse sacerdote. Olha só, castigo vai ser dado a esse sacerdote. Depois o texto vai trazer um porquê esse sacerdote está sendo castigado e vai completar com mais castigos. Então a gente tem aqui castigo, tá? Castigo aqui. E temos castigos aqui também. Ok? Então nós temos aqui castigo ao sacerdote. Beleza. O texto continua trazendo para nós um julgamento condenatório ao sacerdote. Então, aqui o Senhor culpabilizou. Agora aqui o Senhor vai fazer um julgamento condenatório a essa figura por tudo o que está acontecendo. Então, quanto mais se multiplicam, mais pecam, transformam em infâmia o que era sua glória, eles se nutrem do pecado do povo, são ávidos, tá? Então aqui é um julgamento condenatório ao sacerdote, que também, de certa maneira, é um porquê o sacerdote está sendo castigado. Só que, claro, a ênfase aqui é o julgamento condenatório. Ok? Beleza? Na última parte do texto, nós temos as consequências para o sacerdote. Então, nos versículos 9 e 10, consequências para o sacerdote. Ele vai ser tratado como povo, ele vai ser castigado, será tratado segundo as suas obras, vão comer, mas não vão se saciar, vão se prostituir, mas não vão conseguir ter filho, e o fim é porque eles abandonaram o culto do Senhor. Tá? Tudo isso
que você acabou de olhar é o fluxo da passagem. É o fluxo da passagem. Então, neste sentido, aqui nós temos nua e cruamente a passagem todinha organizada nos seus blocos. Agora, eu vou mostrar aqui, gente, eu sei, tá? Presta atenção, que agora a imagem vai ficar pequena, porque eu vou mostrar essa estrutura inteira, tá? Aqui está a estrutura inteira. Tá vendo aí a estrutura inteira? A estrutura inteira tá aí, ó. Eu sei que está pequeno, tá, gente? Eu tenho certeza absoluta que está pequeno, sobretudo se você está assistindo no seu celular. Mas fica tranquilo, é só para você enxergar isso de modo geral, tá? Professor, que interessante, gostei, isso é maravilhoso. Deixa eu te explicar uma coisinha rápida aqui, presta atenção. Essa estrutura, ela já serve como um roteiro para pregação. Esse é o detalhe. Essa estrutura já traz para nós, ok? Ela já traz para nós aquilo que pode ser pregado. Nossa, professor, como assim? Deixa eu te mostrar. Olha aí, ó. Olha aí. Eu posso fazer uma pregação apenas com a exposição do que está na própria estrutura. Então eu posso chegar aqui e dizer, olha, hoje eu vou explicar nessa pregação o que esse texto está dizendo. Não é? Deus chama o povo para um julgamento. E o texto também nos mostra qual é o motivo desse julgamento. Ao mesmo tempo, esses motivos que são pecados do povo trazem consequências drásticas. Mas quem é o culpado de tudo isso? O culpado é o sacerdote. E Deus vai puxar a orelha do sacerdote no versículo 5 e parte do versículo 6, mostrando como é que ele será castigado. E, ao mesmo tempo, o próprio Deus faz esse julgamento condenatório ao sacerdote, tá? E mostra por que é que ele está sendo castigado. E traz consequências para o sacerdote. Então, observe, tá? Que aqui, com tranquilidade, foi montada a estrutura da passagem. Só a estrutura já serve de roteiro. Só que é só isso que nós temos que fazer? Não. Lembre-se, agora olha aqui para mim. Lembre-se que o pregador deve pregar é uma ideia. Lembra que eu falei isso aqui na semana do estudo bíblico? Uma ideia. Ok? Uma ideia. A ideia do texto bíblico. Qual é a ideia que esse texto traz? Por isso é que depois de fazer o estudo da passagem minimamente com a sua estrutura, os seus títulos, nós devemos responder algumas perguntas, tá? A questão maior é essa aqui. Presta atenção. Olha lá. Olha a pergunta. Qual é o assunto desse texto? O assunto deste texto é a condenação ao sacerdote pela falta
de instrução dada ao povo. Então, o que o texto está trazendo de assunto? Uma condenação ao sacerdote. Professor, como é que eu aplico isso para os dias de hoje? Calma, vai devagar, tá bom? Vai devagarzinho. Devagar e sempre, tá bom? Primeiro estuda o texto, entenda o que o texto quer dizer. Agora, olha só que dado importante. O texto precisa ser estudado com ferramentas certas, com perguntas certas. O que eu explico para os meus alunos? Que perguntas e quais ferramentas você deve aplicar no texto? É isso. Agora vamos continuar. O que e como o autor fala sobre esse assunto? Então, ele fala mediante profecia. Além disso, ele fala também das consequências. Da ação ruim dos sacerdotes. Tá? Essa ação ruim é essa aqui, ó, tá? Ele não instrui o povo, porque ele não instrui o povo, tá? Então, esse é o detalhe que está colocado aqui. Agora, muita atenção, tá, gente? O que eu estou fazendo? Eu estou imputando ao texto as minhas ideias? Não, gente, eu não estou fazendo isso. Eu não estou imputando ao texto as minhas preconceituações. Eu estou deixando o texto propriamente falar. Então aqui, o texto não está falando de livre-arbítrio diretamente. O texto não está falando... sabe? Não. O texto está falando o seguinte: sacerdote é condenado porque ele não instrui o povo. É mais simples, tá, gente? Então, não dá pra gente ficar com pensamentos mirabolantes e tal. A gente tem que deixar o texto falar. Pronto, tá? Quem é que está aqui fazendo esse processo? É o Deus, por meio do profeta, julgando o sacerdote, tá? Porque ele não instrui o povo e isso tem consequências. Simples assim. Nesse momento, então, que você sabe qual é o assunto e como o texto está trabalhando, você tem uma fórmula. Essa fórmula eu criei, tá? Para que você consiga extrair do texto a ideia exegética, a ideia principal do texto. E volto aqui a dizer, é muito importante que você entenda isso. O que se deve pregar é a ideia do texto, não as suas ideias, não as minhas ideias, tá? E aqui, pessoal, trata-se de um passo a passo. Passo a passo, tá? Passo a passo. Então, é um método correto para você chegar àquilo que é a ideia do texto. E para chegar a essa ideia do texto, o que você deve fazer? Usar esses recursos e outros vários recursos que eu não estou falando aqui, tá? Por causa do recorte que nós estamos fazendo dentro dessa aula. Mas você deve aplicar isso. Agora, vamos lá. Olha que dado interessante, presta atenção. Você fez o estudo do texto. Identifique no texto quem é
ou quem são os agentes dele que estão comunicando alguma coisa. Pode ser um texto narrativo, e nesse texto narrativo pode ser o texto geral. No caso, por exemplo, do Novo Testamento, nós podemos ter o evangelista Mateus, Marcos, Lucas, João. No caso aqui, o que nós temos é quem está articulando essa mensagem? Deus? É algum profeta? É um salmista? É algum sábio? É Jesus? É Paulo? Ou outro? É um autor ou personagem? Nesse caso aqui, nós sabemos, é Deus mediante o profeta. Olha só como fica fácil, gente, com isso aqui. Deus mediante o profeta. Agora, o que Deus mediante o profeta faz? Aí você tem uma série de verbos. Olha só, você tem uma série de verbos que aqui estão dados nessa tabela, que você pode usar outros verbos se você quiser. Mas aqui está um conjunto para você começar. Então, Deus, mediante Oséias, faz o quê? Acentua, anuncia, apresenta, antecipa, concede, declara, descreve, ensina, enumera, estipula, exige, expõe, expressa, identifica, implica, introduz, nomeia. O que Deus faz mediante esse profeta? Então, nesse caso, eu vou colocar um verbo que não está aqui. Eu vou colocar assim, ó, condena. Aí você vai para o terceiro momento aqui, ó. Deus, mediante o profeta, condena. O quê? As más ações dos sacerdotes. Olha só que interessante. Aqui faltou espaço pro S, tá? Dos sacerdotes. Deixa eu diminuir aqui para ficar, né, melhor, né? Ó. Pronto. Agora, por quê? Por que Deus condena? O povo não tem instrução. Certo? Olha que interessante. Então, nesse momento, aqui nós estamos extraindo do texto com uma técnica correta, com um passo a passo simples, tá? É um passo a passo que exige da gente um foco, conhecimento das ferramentas certas, tá? Mas é um passo a passo simples para você extrair a ideia do texto. Gente, deixa eu falar, 99% das nossas pregações não faz isso. Como é que são as nossas pregações, gente? Nós precisamos mudar essa realidade. O texto é lido, daqui a pouco o pregador começa. Ah, gente, então quer saber de uma coisa? Olha, eu fui pregar lá no Japão. Sabe o que aconteceu lá no Japão? Eu estava lá no Japão e de repente uma pessoa ouviu minha pregação e chorou e mudou de vida. Olha que legal, o povo aplaude. Ei. Aí daqui a pouco ele começa. Não, sabe de uma coisa, gente? Eu sou o pregador tal, porque eu tenho muitas missões. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para a África, eu prego em todo lugar. Isso e o povo, ei, tal. E o texto, não, o texto deixa aí para lá, né? Concorda comigo aí, gente? Verdade ou não é o que eu estou falando? 99% das pregações não extrai do texto a ideia exegética, a ideia principal do texto. Não faz isso.
Essa é uma realidade. E aí o que acontece? As pregações são achismo, as pregações são testemunhos, as pregações são motivacionais. Daqui a pouco entra naquelas linhas temáticas que eu falei, não é? Ou do avivamento, ou do demonismo, ou de tudo. Você que acompanhou aqui a semana do estudo bíblico, as homilias muitas vezes elas são desconexas, o texto não é explicado minimamente para o povo, e vai. Aí o pregador recebe aplauso, o pessoal é tocado emocionalmente porque o pregador é muito bom na oratória, mas a pregação do texto bíblico não acontece. Esse é o ponto. Por quê? Porque o nosso pregador ali na frente, e eu não estou aqui acusando o pregador A, pregador B, pregador C, pregador D, não, eu tenho maior respeito. O que eu estou fazendo aqui, como professor de teologia, é a minha parte em contribuir e ajudar para que a gente mude esse quadro. Tá? Está percebendo aqui? Tá? Está percebendo aqui? Então, a gente muitas vezes faz pregações que na realidade são pregações, homilias, que são apenas testemunhais, para o povo aplaudir, aí usa clichê, repita comigo, o fogo é poderoso, aí o povo, é fogo, sei lá o quê. E agora vai dar o grito, aí o povo grita, parece um animador de palco, animador de torcida, tudo menos um pregador da palavra de Deus. Esse é o ponto, gente. E é isso que está acontecendo muitas vezes, tá? É isso que está acontecendo muitas vezes. Esse é o problema, tá? Então é isso que nós estamos querendo resolver nesse Brasil e nesse mundo afora. Pregações bíblicas, pregações que estudem o texto, extraiam a ideia exegética do texto, e aí sim a gente vai para o nosso roteiro. Pronto. Aí sim nós vamos para o roteiro, tá? E é claro, existem muitas técnicas, tá? Existem muitas técnicas para a preparação do roteiro, que pode ser um roteiro indutivo, pode ser um roteiro dedutivo, pode ser um roteiro misto. Mas neste momento aqui, eu vou trabalhar com vocês, tá? Um tipo de roteiro básico, onde eu coloco elementos trazidos pelo próprio texto, tá? Organizadamente para que eles sejam expostos. Então, a primeira coisa que você deve ter no roteiro é o que nós chamamos de ideia exegética. E eu coloquei a ideia exegética lá em cima. O que é a ideia exegética, pessoal? É aquela ideia que nasce, que está na fonte do trecho bíblico que eu escolhi para pregar, tá? Então, qual é a ideia exegética que está colocada aqui? Olha lá, a ideia exegética é: os sacerdotes, negligentes e oportunistas, são responsáveis pela infidelidade do povo, porque não transmitem o verdadeiro conhecimento de Deus. Pois, porque não transmitem o verdadeiro conhecimento de Deus, isso traz consequências trágicas ao povo. Atenção, vou sair dessa tela aqui e vou vir para mim de novo. Aquela história, corta para mim, vamos lá. Olha só, presta atenção. A ideia exegética não é invenção do pregador. Escuta isso. A ideia exegética não é invenção do pregador. Ela é a ideia transmitida básica, pura, do texto. Acabou. E para isso, lembra
a gente tem aquela fórmula que eu mostrei lá atrás, anteriormente. Quem fala no texto, faz o quê, para quem, como, tudo aquilo. Você usa aquela fórmula e escreve a ideia exegética, que basicamente é como que um resumo do texto, mas em vista de extrair a ideia dele. Essa ideia não muda. Pregador, entenda uma coisa. Você, meu querido irmão padre, dou muitos cursos para padres, dou muito curso para ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e da Palavra, dou muitos cursos para seminaristas, não é claro, na faculdade de teologia e tudo mais. Eu sempre explico, olha só, a ideia do texto nunca muda, gente. Ah, professor, mas eu já vi essa passagem, mas ela tinha outro sentido para mim. Deixa eu te explicar. Calma lá. Oséias 4, de 1 a 10, sempre vai ser o texto que está falando. Os sacerdotes são negligentes, os sacerdotes são oportunistas, são responsáveis pela infidelidade do povo, porque eles não transmitem o verdadeiro conhecimento, e esse povo vive consequências trágicas. Ponto. Sempre vai ser. Hoje é esse o grande mote dessa passagem. Vai ser amanhã, vai ser daqui a 100 anos, vai ser daqui a 1000 anos. A ideia exegética não muda. Ah, professor, o que muda? Deixa eu te explicar. O que muda é a ideia homilética. Anota aí. O que muda é a ideia homilética. Professor, o que é a ideia homilética? Vamos lá. Anota. Ideia homilética é quando eu uso uma série de técnicas para analisar o público para o qual eu vou pregar. E faço um processo de aplicação. E essa aplicação, ela é agora colocada na vida das pessoas concretas para as quais eu vou pregar. Daí é que a mesma passagem, com a mesma ideia exegética, passa a ter sentidos um tanto distintos no processo da aplicação da passagem. Vamos supor que essa pregação seja feita num retiro para padres. Como é que eu posso aplicar isso na vida dos padres? Ah, como é que eu posso aplicar isso na vida dos pregadores? Se isso fosse pregado num retiro de pregadores, de uma outra forma. Se isso fosse pregado num retiro de jovens, ou um retiro para mulheres, percebe? O público vai determinar a ideia homilética. Para a criação da ideia homilética, existem técnicas de análise do público, existem técnicas de aplicação, ok? Então há uma série de instrumentos que contribuem com isso. Então presta atenção agora. Vamos voltar para o slide. Aqui no slide, a título de exemplificação, já está colocada uma ideia homilética. Tá? Vamos supor que o grupo para o qual eu estou pregando, tá, tenha uma necessidade de conhecimento e está perdido diante de líderes que não dão a eles esse conhecimento. Aí, a ideia, que é a ideia homilética, é a seguinte: é necessário buscar profundamente o conhecimento da palavra de Deus, pois sem ele as consequências são graves. Qual é aqui a ordem da pregação?
A responsabilidade você deve assumir. Que responsabilidade? Na busca do conhecimento. Ah, meu Deus, olha isso! Isso é a ideia homilética para aquele grupo específico. Eu tenho a minha ideia homilética e aí sim eu preparo o roteiro trazendo, tá, aquilo que o texto traz. Então, nesse momento, eu olho para o texto e monto o meu roteiro. Olha só. Então, aqui eu tenho o texto de um lado, tá bom? Eu tenho o texto de um lado, tá? E de outro eu tenho o meu roteiro. O que eu faço nada mais é do que transmitir o texto no seu fluxo ao meu roteiro, tá? Então, qual é a ideia inicial que eu trabalho no roteiro? Opa, vamos lá. A ideia inicial que eu trabalho dentro do roteiro é essa aí, ó. É essa aí, ó. Tá aqui, ó. É necessário buscar profundamente o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a necessidade do público para o qual eu vou pregar é essa. Certo? Agora, a segunda ideia é a falta de conhecimento que gera consequências. A terceira ideia, podem ser mais de 3, tá? É que a pessoa deve assumir a responsabilidade no estudo dessa palavra. Olha que dado interessante. Agora, eu preencho cada ideia com partes do próprio texto, gente. Com o próprio texto, eu não invento nada, eu não fico de pataquada, não. Com o próprio texto. Agora, observa. Eu tenho aqui um roteiro pronto, e a partir desse roteiro pronto, claro, existem muito mais técnicas de criação de roteiro bíblico, tá, pessoal? Aqui eu trouxe apenas alguns elementos, tá? Com esse roteiro pronto, eu posso fazer uma pregação. Com esse roteiro pronto, eu posso fazer uma pregação bíblica. Olha lá, gente, vamos lá. Vou fazer aqui rapidamente com vocês essa pregação para vocês verem como é que isso funciona. Eu me apresento, tem tudo aquilo, não é? Isso não muda a apresentação do pregador, ele fala, tal, sou fulano de tal, faço isso, faço aquilo outro, beleza, tá ótimo. Faço uma motivação para esse pessoal, e aí eu digo assim, a passagem de Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 10, mostra que os sacerdotes eram negligentes. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo, ó. Expondo a minha ideia exegética. Olha só. E aí eu digo lá, olha lá, ó. Olha lá. Eu digo, os sacerdotes, de acordo com essa passagem lá da época, eles eram negligentes, eram oportunistas, e eles foram responsabilizados por Deus pela infidelidade do povo. Por quê, gente? Porque eles não transmitiam o verdadeiro conhecimento de Deus para o povo. E a passagem nos mostra que isso traz consequências trágicas, gravíssimas para o povo. E, portanto, diante disso, hoje, é necessário que a gente entenda, no nosso contexto atual, que também nós estamos, muitas vezes, sem conhecimento da palavra de Deus. E por isso é necessário nós buscarmos esse conhecimento para não vivermos consequências graves. E o grande chamado que eu quero te fazer hoje nessa pregação,
Assuma a responsabilidade na busca do conhecimento, porque muitas vezes as lideranças não estão trazendo o mesmo para você. Vamos lá, querido e querida. Olha o que diz. Há uma necessidade de buscar o conhecimento da palavra de Deus. De acordo com aquilo que está em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz que o povo se perde por falta de conhecimento. E isso também ocorre nos dias atuais. Quantas pessoas você conhece que largaram a fé, foram para outras tradições que muitas vezes não trazem toda a profundidade da revelação divina? Quantas pessoas estão se perdendo nos pecados e na corrupção por conta de não conhecerem a palavra de Deus? Hoje em dia as pessoas não estão tendo esse conhecimento profundo da palavra. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e minhas irmãs, no capítulo 4, versículo 1, o profeta já fala que não havia sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus naquela terra. Talvez Deus pudesse falar o mesmo de nós hoje. Não há conhecimento dele na terra. Só que é preciso dizer, a falta de conhecimento, de acordo com esse texto, gera consequências graves. E quais são essas consequências? Elas estão presentes no versículo 2 e no versículo 3. O povo sem conhecimento de Deus vive na mentira, vive no assassinato, vive no roubo, vive no adultério, vive na violência. O povo sofre tudo isso. No Brasil, tem mentiras, tem assassinato, tem roubo, tem adultério, tem violência. Escuta, será que o nosso povo tem conhecido a palavra de Deus? Mas não sofrem apenas os habitantes da terra, sofre a própria terra. No versículo 3, o autor fala dos animais selvagens e das aves do céu e os peixes do mar que desaparecem. Quando o povo não tem absoluto conhecimento da palavra de Deus, até a natureza sofre. Tudo sofre, tudo vive consequência. E diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, você deve assumir a responsabilidade no seu estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque muitos sacerdotes, e nós podemos trazer para os tempos atuais e dizer, líderes das nossas comunidades estão sendo negligentes em ensinar a palavra de Deus para nós, como o Senhor acusou lá no capítulo 4, versículo de 4 a 6 do livro de Oséias. Então você deve fazer a sua parte, você deve buscar o conhecimento, você deve mergulhar na palavra de Deus, porque muitas vezes essa palavra não tem sido pregada e está sendo negligente o modo de educar o povo na palavra. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você tem buscado esse conhecimento? Você tem buscado essa palavra de Deus todos os dias da sua vida? Você tem buscado isso? Vamos pedir a Deus que nos dê essa graça. E aí a gente faz uma oração com o povo. Todos nós temos um chamado para pregar. Cristo propriamente nos intimou a pregar o evangelho a toda criatura. Mas apesar de todos terem um chamado, poucos, realmente poucos são aqueles que atendem a ele. E se você está aqui até agora comigo, é porque eu tenho certeza que você tem o desejo ardente no seu coração de levar essa mensagem de Deus para o maior
número de pessoas possível. Você ouviu o chamado dele, agora está disposto a atendê-lo, mas eu preciso te fazer um alerta. Se você realmente quer ser um pregador da palavra de Deus e levar essa mensagem dele para o maior número de pessoas, você precisa se preparar. Você precisa fazer um aprofundamento no seu estudo das Escrituras. Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa fazer a sua parte. E eu te pergunto nesse momento, será que as suas pregações realmente estão de acordo com aquilo que a Bíblia quer transmitir? Será que as suas pregações são feitas a partir de interpretações da Bíblia que estão corretas? O que você ouviu durante o nosso evento, Chamados para Pregar, é um conteúdo que você dificilmente vai encontrar em outros lugares por aí. E eu preciso te dizer uma coisa, tudo isso que eu te mostrei não é nem 10% de tudo que você pode aprender sobre esse assunto. Depois de mais de 20 anos formando pregadores, eu posso te afirmar algo muito importante. Mais de 90% dos nossos católicos do Brasil não sabem pregar de forma correta, inclusive muitas das nossas lideranças. E muitos vão se perdendo em modismos, em filosofias, em ideologias, se esquecem do mais importante, que é a própria palavra de Deus. E ser um pregador não é ser um animador de palco, ser um pregador não é ficar dando a sua opinião, ser um pregador não é ficar dando palestra ou contando casos e casos e casos. Ser um pregador é estar comprometido com a verdade da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição da Igreja e seguir essa missão de propagar essa mensagem revelada por Deus para o mundo. E Deus clama por pregadores verdadeiramente assim, pregadores verdadeiros, que estejam preparados para serem usados da forma mais poderosa no nosso tempo. Mas mesmo tendo um chamado, muitos pregadores enfrentam alguns obstáculos na hora de exercer o seu ministério. E muitos ficam paralisados durante anos e anos, por causa desses impedimentos. E o primeiro grande obstáculo que eu percebo que uma grande parte dos nossos pregadores tem é achar que a pregação é um dom, apenas um talento que ele recebeu, que já nasceu com ele, e não é assim. Eu não vou negar aqui, pessoal, que existem pessoas que têm mais facilidade para falar em público, que têm mais aptidão para oratória, mas como eu já falei para vocês, eu mencionei antes aqui, ser um pregador não é apenas falar bem, é conseguir transmitir a palavra de Deus de forma correta. Eu mesmo precisei estudar, eu precisei me dedicar por muitos e muitos anos até conseguir aprender de fato a pregar a palavra de Deus. E hoje eu tenho muitos alunos da formação em pregação bíblica que são mais introvertidos e que têm, às vezes, mais dificuldade de falar, mas que depois de estudarem conosco, eles conseguiram pregar de uma forma tão profunda, tão bem, que foram até elogiados pelas lideranças, pela coordenação da sua comunidade. Como foi o caso do José Cláudio Alves, de 66 anos, que era uma pessoa que estudava e se dedicava, mas que a timidez o impedia de ser um pregador da palavra de Deus. Mas depois que ele fez a nossa formação, ele foi surpreendido ao receber uma carta com a autorização do seu próprio bispo para ser um ministro da palavra. Olha só. O maior problema, antes de tudo, começava com a timidez excessiva. E depois, a interpretação, o modo de interpretar, às vezes, uma passagem bíblica. E nisso o curso me ajudou muito a ver o contexto também e facilitou para a interpretação, para fazer uma exegese correta. Devido à timidez excessiva, eu me propus a ser ministro da palavra, leitor apenas. E achava que era uma grande omissão minha ter um currículo que já tinha e não fazer leituras da igreja. Então,
resolvi me inscrever. E qual foi a minha surpresa? A hora que, quando eu terminei essa formação, me entregaram um papel, e nesse papel estava a autorização do bispo me transformando em ministro da palavra, e para mim foi uma surpresa imensa, que eu não imaginava nunca. Queria apenas lutar contra uma timidez para saber ter esse controle apenas, mas desígnios de Deus. Olha que maravilha, meu irmão e minha irmã. A timidez não pode impedir você de viver o seu ministério. Você pode sim vencer a timidez e se você estiver preparado, isso vai acontecer. E muita gente me pergunta, mas professor, existe idade para ser um pregador, para eu começar a pregar? Será que eu posso? É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Basta você se preparar, você se dedicar. O nosso querido irmão e aluno aqui do nosso curso, José Cláudio, ele estava com 66 anos quando ele começou o nosso curso e agora ele é um ministro da palavra. Olha só que bênção, que maravilha de Deus. E nesses dias do nosso evento Chamados para Pregar, uma das perguntas mais frequentes que eu tenho recebido é justamente a seguinte: professor, o que é a formação em pregação bíblica então? Explica para mim. Eu vou te explicar agora, nesse momento, de uma forma bem resumida. A formação em pregação bíblica é uma formação completa para você que deseja pregar de maneira correta, transmitindo os verdadeiros ensinamentos da Bíblia para a vida das pessoas. Com essa formação, você estará preparado para pregar utilizando qualquer livro da Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse. E você vai saber ler, interpretar e aplicar esses conteúdos desses escritos para os tempos atuais. E essa formação é completa e, ao mesmo tempo, simples. Simples de entender, porque nós vamos utilizar uma linguagem simples, fácil, acessível, direta, que até mesmo você, que seja um leigo dentro do assunto de teologia, de Bíblia, mesmo assim, para você também que está começando agora o seu chamado para pregar a palavra de Deus, você vai conseguir compreender. Essa é a formação definitiva para pregadores. Tudo o que você precisa saber para ser um pregador preparado, estar apto para você pregar em qualquer contexto ou situação. É isso o que você terá nessa formação. E como funciona essa formação? A formação é online, ela é gravada e você pode assisti-la onde e quando você quiser, desde que você tenha um acesso à internet. Você terá a oportunidade de estudar em uma plataforma exclusiva, onde você vai poder assistir às aulas, acessar os materiais e acompanhar todo o conteúdo de uma maneira ilimitada. São mais de 70 aulas completas, com conteúdo realmente relevante e atual sobre pregação, que vai te ajudar a se tornar um pregador muito mais preparado, te possibilitando a pregar de uma forma impactante e inspiradora. Você poderá acompanhar todo o conteúdo do conforto da sua casa. Você vai poder assistir às aulas pelo nosso aplicativo no celular, no tablet ou até mesmo na sua Smart TV. Já imaginou que maravilha isso? Ou ainda, você ainda pode assistir pelo nosso site, utilizando o seu computador ou navegador do seu smartphone. E todos os materiais das aulas ficarão disponíveis para você poder baixar e estudar. Inclusive, você pode até mesmo imprimir para você utilizar, fazendo as suas anotações. É fantástico essa possibilidade. São centenas de slides e materiais para você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Além do conteúdo de todas essas aulas, você ainda vai ter 4 oficinas práticas de pregação comigo, ao vivo. Nessas oficinas, eu vou colocar em prática tudo o que você aprendeu até então dentro da sua formação em pregação bíblica. E durante essa aula, você vai poder fazer as suas perguntas ao vivo, vai poder tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. Além disso, toda a gravação das oficinas também
ficará disponível para você durante um ano inteiro e você vai poder rever isso quantas vezes você quiser. Você também vai ter acesso a uma comunidade de alunos da turma, onde lá nós vamos enviar todos os avisos e todos os links da nossa formação. Dentro da comunidade você ainda vai poder enviar mensagens, interagir com outros pregadores do Brasil e do mundo. E para quem é essa formação? Essa formação é indicada para você que é ministro da palavra, ministro da Sagrada Comunhão, catequista, pregador da Renovação Carismática e outros movimentos, diácono permanente, servo de grupo de oração, coordenador, formador, padre, bispo, para todos aqueles que se dirigem ao povo de Deus para pregar a palavra. Também eu preciso falar para todo e qualquer católico batizado que tem o dever de evangelizar. Eu posso te dizer uma coisa, sem dúvida nenhuma, essa é uma das formações para pregadores do Brasil mais completa. Você finalmente vai aprender a interpretar a Bíblia, extrair a ideia da passagem através de técnicas avançadas de exegese bíblica. Você vai descobrir como é que se aplica os ensinamentos da Bíblia na vida das pessoas de forma apurada, de forma profissional. Você vai conseguir interpretar cada livro da Bíblia de acordo com o contexto histórico, cultural, ser capaz de pregar a palavra de Deus com mais confiança, levando impacto a multidões, a pessoas, através do seu ministério. E além de toda essa formação e todos esses materiais, ao se inscrever na nossa nova turma, você vai receber ainda vários bônus. Primeiro, o curso de Introdução ao Hebraico Bíblico. Nesse curso, você terá a oportunidade de ter acesso ao método acelerado de aprendizado de idiomas e você vai poder, de forma rápida e prática, aprender o alfabeto hebraico e já conseguir fazer algumas leituras. Esse conhecimento é imprescindível para todos aqueles que querem compreender a mensagem no texto original que Deus deixou através das Sagradas Escrituras ao longo do tempo, mas que até agora fica disponível apenas para poucos. E o valor desse curso é de R$ 497, mas somente para quem conseguir garantir a vaga nessa nova turma, esse curso será totalmente gratuito. Além disso, você também vai receber o curso Bíblia Católica Sem Mistério. Esse curso é 100% online e ele tem mais de 70 aulas que vão te ajudar dentro de um processo de forma fácil, simples, a ler a Bíblia da maneira correta. Esse é um curso com aulas gravadas que você vai poder assistir de qualquer lugar e quando você quiser. E você ainda vai ter acesso a materiais exclusivos que vão te ajudar a ler e entender a Bíblia da forma correta. Para você ter uma ideia, o valor desse curso é de R$ 297, mas somente para você que conseguir garantir a sua vaga na nova turma, você vai receber esse curso também totalmente gratuito, totalmente de graça. Além disso, você ainda vai receber o meu livro, A Melhor Sequência para Ler a Bíblia, na sua versão digital. E dentro desse livro, A Melhor Sequência para Ler a Bíblia, eu te mostro qual é a melhor forma de ler as Sagradas Escrituras, de ler a Bíblia. E eu te dou um resumo histórico de toda a história por trás dos textos da Bíblia, para que você possa ler entendendo o contexto em que cada livro foi escrito. E para você ter uma ideia, o valor desse livro hoje é de R$ 97, mas você vai tê-lo gratuitamente ao se inscrever aqui nessa nova turma da formação em pregação bíblica. Só para você ter uma ideia, são R$ 891 em bônus que você vai receber ao se inscrever nessa nossa turma. Agora você deve estar se perguntando, mas professor, eu quero muito, muito mesmo, participar da formação em pregação bíblica. Quanto custa? Eu vou te responder isso agora. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar
a refletir comigo sobre uma coisa. Se você acha que a formação é um custo, deixa eu te perguntar algo. Quanto custa para você continuar sem entender de verdade a Bíblia? E se sentir frustrado, chateado, não conseguindo transmitir a palavra de Deus do jeito que você gostaria? E para você que possui algum chamado na igreja, ou está buscando exercer algum ministério, algum serviço na igreja, quanto custa para você continuar com esse medo de ensinar um conhecimento bíblico de maneira errada? Ou até mesmo passar vergonha na frente até de padres, bispos, outras lideranças, porque você não sabe o que você está falando. Quanto custa você não ter coragem, não ter ousadia de pregar com certeza aquilo que você está falando, transmitindo ali para as pessoas? Quanto custa você continuar imitando outros pregadores, repetindo pregações, porque você não sabe como estudar a Bíblia do jeito certo? Quanto você sentir vergonha por não conhecer a Bíblia de verdade, ter medo diante disso, de ser confrontado por pessoas até de outras denominações cristãs, porque você não sabe defender a sua base, fundamento de fé. Na verdade, eu estou sendo bem sincero aqui contigo, e eu não enxergo isso como um custo, mas na verdade trata-se de um investimento em você, no seu conhecimento e também na sua vida espiritual. Imagina você abrir a Bíblia e entender absolutamente o que está sendo lido ali. Imagina você poder entender o contexto das passagens bíblicas, entender a real mensagem que cada um dos textos quer transmitir e ser capaz de trazer isso para a vida das pessoas de uma forma impactante, de uma forma inspiradora. Imagina você ter a capacidade de ensinar a Bíblia com segurança para outras pessoas, sabendo exatamente o que você está dizendo, estando preparado completamente para responder perguntas, por exemplo, quando você for questionado. Imagina como é que serão as suas pregações quando você ter um conhecimento mais global das Escrituras, mais completo, mais fundamentado, conseguir extrair aquele ouro que existe na palavra de Deus e ter todas essas ferramentas importantes da teologia para conseguir compreender os textos e passar isso para as outras pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que você vai conseguir impactar com a sua missão. Imagine o crescimento espiritual que você vai ter. Você vai entender mais sobre a Bíblia, vai entender mais sobre Deus, vai entender mais sobre Jesus Cristo. Você vai conseguir de uma vez por todas entender o propósito divino para a sua vida e para a humanidade, podendo servir a Deus com alegria. Quanto vale isso para você? Quanto vale você conseguir ler e entender a Bíblia da forma correta, ter mais intimidade e comunhão com Deus? Para você aprender todos esses conteúdos que você aprende aqui na formação em pregação bíblica, provavelmente você iria precisar de muitos e muitos anos de estudo, fazer uma boa faculdade de teologia. E eu me arrisco a dizer que tem conteúdos aqui na nossa formação em pregação bíblica que nem sequer você vai encontrar na faculdade de teologia. Por exemplo, uma faculdade de teologia hoje vai custar para você em torno de R$ 1.500 a mensalidade e todos os outros custos. Ela vai durar cerca de 4 anos, ou seja, para você conseguir aprender esse mesmo conteúdo que a gente nem encontra às vezes nas faculdades de teologia, você precisaria estudar no mínimo 4 anos e investir R$ 72 mil em média, para cima, hein? Ao longo de todo esse período. Fora os livros, fora os outros cursos, fora os outros materiais que você ainda vai precisar investir para aprender mais sobre teologia. Particularmente, eu já investi
uma fortuna considerável estudando as Sagradas Escrituras. Foram dezenas de milhares de reais investidos, talvez até mais do que isso, e mais de 2 décadas de dedicação a esse estudo comprometido para conseguir efetivamente aprender tudo o que eu sei hoje sobre Bíblia, sobre pregação, sobre interpretação das Escrituras. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você não precisa de todo esse tempo, você não precisa investir mais de 70 mil reais para poder ter acesso a aprender tudo isso. Com apenas uma fração desse valor, você vai ser capaz de garantir a sua vaga na formação em pregação bíblica. E agora eu vou te responder uma das perguntas que mais eu recebi. Professor João Cláudio Rufino, como é que eu faço para entrar para essa próxima turma da formação em pregação bíblica? Antes de responder essa pergunta, eu preciso deixar muito claro aqui algumas coisas para você. Essa formação não é apenas um site com vários vídeos para você assistir. Não, eu me preocupo demais com a qualidade e com a experiência de cada aluno. Hoje, a nossa formação tem toda uma estrutura, tem uma equipe disponível para atender você, para atender a todos os nossos alunos. E hoje, eu não tenho condições, gente, de ter um número tão elevado de alunos assim. E só para você ter uma pequena noção, esse aqui foi o número de pessoas que se inscreveu para participar do nosso evento Chamados para Pregar. Foram milhares de pessoas alcançadas. E realmente eu não tenho condição alguma, gente, de atender nem metade dessas pessoas. É por essa razão que nós limitamos a quantidade de vagas para conseguir manter a nossa qualidade, a qualidade daquilo que nós oferecemos. Nós abrimos as inscrições poucas vezes por ano. E essa próxima abertura ela vai acontecer no próximo dia, anote aí, 17 de julho, segunda-feira, às 9 da manhã, em ponto. Nesse dia, eu vou liberar um link que vai te direcionar para uma página que vai te explicar tudo o que você precisa saber sobre a formação em pregação bíblica. Tudo o que você recebe, para quem é indicado, as garantias que você recebe e também o valor do seu investimento. E se você tem o interesse em entrar para essa próxima turma da nossa formação, já anota aí essa data para você não perder absolutamente a sua vaga, hein? Devido à alta procura, nós ainda não sabemos até quando nós vamos manter essas inscrições abertas. Então, se você quer realmente se tornar um pregador mais preparado, eu sugiro fortemente que você seja um dos primeiros a se inscrever para garantir logo a sua vaga. E além de tudo isso, para essa próxima turma, nós estamos preparando algo muito especial. Quem conseguir uma das vagas no primeiro dia vai ter a oportunidade de receber um desconto, é isso mesmo que você vai ouvir, de R$500 para fazer parte conosco dessa formação. Só que esse desconto é apenas para o primeiro dia, ou somente até quando durarem as vagas. Então anote bem essa data. Próxima segunda-feira, 17 de julho, às 9 da manhã, em ponto. Não perca essa oportunidade por nada. Ser um pregador não é ser um palestrante, é um chamado. E eu tenho a certeza que você chegou até aqui. E se você aqui está, é porque o seu coração arde. Algo que arde dentro de você. Você tem um chamado para pregar efetivamente o evangelho. E ser um pregador não é uma tarefa fácil, mas com método certo, a ajuda correta, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá, se tornando um grande pregador da palavra de Deus. E mais do que isso, Deus conta com você. Deus está em busca de pregadores comprometidos com a verdade, que estão dispostos a se dedicar para pregar a palavra dele nos 4 cantos dessa terra. E os últimos dias foram realmente incríveis. Foi um prazer, gente,
maravilhoso, imenso, poder compartilhar um pouco com vocês de tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos de estudo, investigação da Bíblia. E eu pude ver homens, mulheres, jovens, idosos, pessoas de várias partes do Brasil com um único propósito, que é o de aprender mais sobre a Bíblia e mais sobre Deus. E isso me deixa muito feliz, me deixa muito grato por mais uma vez poder estar aqui cumprindo essa missão que Deus me deu, mediante a minha profissão. E se você quer dar, escute bem, um próximo passo para continuar aprendendo mais sobre pregação, se tornando um pregador mais preparado, eu quero te conhecer. Então, comenta aqui embaixo desse vídeo, eu sou um pregador da verdade, para eu saber de verdade, de fato, que você vai participar da nossa próxima turma, beleza? Deixa também aqui, o seu comentário dizendo por que valeu a pena participar desse evento, Chamados para Pregar, e diga aqui o que você aprendeu e como é que isso tudo agregou no seu conhecimento. Me siga em todas as redes sociais e se inscreva também no meu canal do YouTube. E se você ainda não participa do nosso grupo oficial de WhatsApp, clica aqui no botão que está na página, vem participar agora para que você possa receber em primeira mão o link para poder se inscrever nessa nossa próxima turma. E se você tiver alguma dúvida, pergunta sobre a nossa formação, deixa aqui nos comentários que nós faremos o possível para poder te responder. Então, meu muito obrigado por você me acompanhar até aqui. Eu gostaria de encerrar esse evento fazendo uma oração e pedindo ao Espírito Santo que possa tocar a sua vida, abençoar o seu ministério. Por isso, Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo e por intercessão de Nossa Senhora, que cada um desses irmãos e irmãs que chegaram até aqui possam ser abençoados, abençoados com a sua graça, abençoados com a sua unção, com o seu poder de intrepidez e coragem, ousadia, para pregarem verdadeiramente a sua palavra e nada mais. Que eles sejam capazes, Senhor, de se abrindo a esse saber, a esse conhecimento, a esse passo a passo, levarem a sua revelação, deixando de lado ideologias, pensamentos, opiniões, que eles possam ser verdadeiramente pregadores da tua palavra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém, amém e amém. Estou encantado. Com as primeiras aulas que eu assisti, eu estou encantado. Já no final, eu conversava com o Rufino lá em Itabaiana. O que é que tem de novo? Traga logo, porque agora eu quero estudar, é o que Deus quer. Eu já tenho estudado muito no lado profissional. Eu tenho que estudar para poder ser o pregador que Deus quer. Assim, eu só fiz uma pregação após o início das aulas. Eu já senti a diferença ao preparar a pregação. Já me senti não conhecedor de tudo, mas já me senti seguro na estrutura da pregação. Como o Rufino foi colocando, desde o início, quando nós vamos a exegese, as palavras ainda estou me familiarizando, a exegese, para partir para a parte homilética, e tudo isso valeu a pena. Quando eu preguei, que terminei, o meu coordenador disse: qual mês você está fazendo o curso com o Rufino? Eu disse: então ele já percebeu alguma coisa diferente? Já, estou. Ele disse: eu senti algo diferente na sua pregação. Que não fuja do querigma, ele deixa sempre claro isso. Se é para pregar em 15 minutos, você consegue pregar com a mesma estrutura que eu ensinei aqui em 15 minutos, deixando que o Espírito Santo fale e não a parte técnica fale. É o que eu digo a eles. Porque a visão de quem estava, alguns que estavam lá em Itabaiana, acham que o Rufino está nos ensinando uma pregação técnica e que fiquemos meramente na técnica. E eu tenho reforçado isso que não, porque o que eu mais escutei nas aulas que eu assisti é que ele sempre diz: primeiro o Espírito Santo fala, você vai estruturar com a parte que você está, com a aprendizagem que está tendo aqui, mas deixe que ele sempre sopre.
e que as pessoas sintam realmente o que o Espírito Santo quer falar. Então Deus vai usar de você o tanto que você sabe. Mas não queira que Deus use de você como um grande divisor se você não estuda, se você não faz sacrifício, se você não faz a sua parte. Então, eu creio que assim, tô apertado financeiramente, sempre se dá um jeito. Sempre se dá um jeito. Se for da vontade do Senhor, Ele abençoa, Ele capacita e é essencial. Essencial. E para quem ainda está com dúvida, eu não tenho assim, né, como expressar a minha gratidão, porque nós temos muitas pessoas hoje oferecendo muitas coisas, mas nós temos que nos atentar a quem fala da nossa fé. Nós estamos, né, querendo defender a nossa fé, a Igreja de Cristo. Eu preciso ter base para isso, né? Porque nós vemos em outras fé, até em fé pagã, até em seitas, pessoas de uma inteligência que dobra você muito fácil. Se você não conhece o básico, as pessoas católicas não sabem defender a Virgem Maria, não conhecem onde está, né, o amor de Deus por ela ali nas Sagradas Escrituras. Isso é grave. Então faz muita diferença, é essencial. Eu posso dizer isso para as pessoas, né, que é um sonho de Deus para elas, muito mais do que muitas vezes ela mesma, porque é o Senhor que nos escolhe. E o curso tem como abriu bem mais minha mente, me deu o direcionamento que eu queria para o estudo, porque eu queria estudar, mas não tinha aquela direção. E agora não, eu tenho o direcionamento que eu queria. É tanto que, se Deus quiser, essa semana eu vou fazer também a minha inscrição no Bíblia Play, né? Porque eu acho que vai melhorar cada vez mais, e eu estou querendo fazer. Se eu não for uma grande pregadora, mas eu vou ter no meu coração todo o conhecimento da palavra de Deus, né, que eu preciso para viver minha vida melhor, para dar meu testemunho, né, para que eu consiga passar no meu dia a dia, até no meu próprio negócio pequenininho, o tanto que eu aprendi, as coisas que eu puder passar é para ajudar os outros. Vale a pena em todas as circunstâncias, mesmo que você tenha dúvida, você faça, porque você fazendo, você vai tirar todas as dúvidas e você vai saber que foi a escolha certa. Nunca a gente deve ter dúvidas quando se fala em Deus, quando se fala em se aprofundar na palavra do Senhor, porque Ele é o nosso único caminho, e tudo que a gente souber, né, fazer para que isso melhore, para que isso se realize na nossa vida, é sempre muito bem-vindo. O jeito que ele explicou para mim, nossa, foi... No começo eu fiquei assim, nossa, o que é isso, né? Será que eu vou conseguir pegar alguma coisa? Já estou fazendo o teste, né? A pessoa já começa a falar para mim, não, você tá... Nossa, é você que vai falar. Venha fazer esse curso que é muito 10, gente do céu. Por isso não tem como a gente ficar sem. Eu acho que todas as pessoas cristãs têm que passar por esse estudo, que olha, a gente não vê em lugar nenhum, viu? Os outros cursos que eu já fiz fora, não, igual a esse, não tem, gente. Venha mesmo, tenha força, coragem, como eu tive de fazer, né? Assim, por mais, assim, por pouco conhecimento, olha só, não interessa a idade que você tem. O importante é a pessoa ter a vontade de fazer, né? Eu falei assim, não, eu já estou velha para estar fazendo. Mas as pessoas aqui não deixam eu parar, então eu falei, então eu tenho que continuar. E aí, depois que a gente já estava, acho que na 4ª ou 5ª aula com ele, eu fui convidada a fazer mais uma pregação, que aí já seria a minha 4ª, e eu abri, né, todo o material que ele nos envia, e fui fazendo a minha pregação passo a passo, da maneira como ele nos ensinou. E o resultado foi fantástico. Assim, pessoas que já são, né, eles chamam aqui de as tartarugas da renovação, que já são aqueles mais velhos, que já estão acostumados, falaram assim, olha, eu já ouvi essa pregação dezenas, se não centenas de vezes, e ninguém nunca tinha colocado isso da maneira como você colocou. E foi, assim, seguindo o passo a passo dele. Então, realmente, para mim, foi uma transformação, porque eu sempre disse, eu sou chamada à pregação, sim, mas eu dependo do Espírito Santo, sim, mas eu também preciso de um conhecimento para que o Espírito Santo me ilumine, né?